não, vem com assim, não, vem tranquilo, vem tranquilo. Vem tranquilo, vem tranquilo. Fala rapaziada, tudo beleza? Mais um Mad News e hoje vamos falar um pouquinho aí do mercado cripto e da mineração. Vamos falar de algumas notícias aí como a Binance, né, e sua recente sociedade no Brasil, a cidade argentina que está aderindo à mineração de criptomoedas, algumas situações inusitadas aí de mineradores, a nova Intel Arc A770, a produção de chips na Rússia que está começando a acontecer e para finalizar as palavras do fundador da MicroStrategy acerca do Bitcoin. Então pessoal, o mercado teve uma boa corrigida nessas últimas 2 semanas, o Bitcoin está beirando aí os 40 mil dólares, ele chegou a cair abaixo deste valor, né? Contudo deu uma corrigida para cima. O Ethereum também está na casa aqui dos 3 mil dólares, o que manteve um pouco estável aí a rentabilidade da mineração, já que a dificuldade da rede está um pouquinho mais contida. Até porque com estas instabilidades e incertezas aí de atualizações na rede do Ethereum, acaba que muitos investidores ficam cautelosos ao investir em equipamentos de mineração. Galera, tem muita coisa acontecendo no cenário macroeconômico que está dificultando bastante, né, uma possível ascensão das criptomoedas, como conflitos entre países que ainda perduram, um cenário de recuperação dos países aí de pandemia e pós-pandemia, né, que causa muitos custos ao erário público, o mercado tradicional como ações de tecnologia que tiveram uma queda, mostrando inclusive que estas estão cada vez mais correlacionadas ao mercado de criptomoedas. A última publicação da Arcane Research, por exemplo, mostrou que o preço do Bitcoin teve até uma certa correlação aí com o S&P 500. A inflação dos países como um todo, né, pessoal? Muitos estão aumentando as suas taxas de juros para tentar conter este aumento, como é o caso, por exemplo, do Banco Central dos Estados Unidos, que está batendo recorde de inflação e tendo que anunciar aí aumentos frequentes aí em suas taxas de juros. E isso acaba gerando uma saída de investimentos de risco, né, como ações e criptomoedas, para investimentos mais seguros aí como a renda fixa, por exemplo. Tem-se ainda o aperto de políticas monetárias aí para com as criptomoedas, como regulamentações e proibições um tanto incertas ainda, né? Fora vários investidores que aproveitaram o rally anterior aí, onde o Bitcoin atingiu 48 mil dólares para realizar alguns lucros. Falando em rally, o Bitcoin nestes últimos 3 meses teve pelo menos 3 dumps e 3 pumps significativos. Pumps são altas, né? E dumps são quedas, variando aí entre 10% e 30%. E nestes momentos, nós temos que ter condições de aproveitar essas oscilações, principalmente as grandes, né, galera? Seja para compra ou venda parcial. Sempre parcial, porque se ele cair mais, você pode melhorar o seu preço médio. E se ele continuar subindo, você não perderá, né, a possível valorização. Então temos que ter estratégia, né? Não podemos operar igual poker aí, all-in. Na minha opinião, tem que ter uma estratégia a longo prazo. Se olharmos o índice de sentimento e medo em relação ao mercado, vemos que ele está na fase do medo, né? E isso quer dizer que os investidores estão mais cautelosos, por conta dessas incertezas atuais aí do cenário econômico, né? Que inclusive vocês viram que são vários fatores, né, que podem estar contribuindo para esta desacelerada aí do mercado. Lógico que alguns influenciam mais do que os outros, né? Só que esse sentimento, pessoal, vale destacar que é no curto prazo, pois no longo prazo, temos cada vez mais baleias e instituições financeiras acumulando Bitcoin e outros projetos com fundamento. Isso nos mostra que o longo prazo ainda é bastante positivo e que ainda se especula uma alta. Não é à toa que mesmo nesta suposta queda, tem mais endereços no lucro. Segundo dados on-chain aí da Glassnode, cerca de 70 a 75% das carteiras de Bitcoin agora em 2022 ainda estão no lucro, muito maior, né, do que em anos anteriores. Por isso que a minha estratégia, além de compra e venda parcial, é ter bons projetos aí na carteira e sempre acumular Bitcoin cada vez mais. Se os grandes consideram o Bitcoin o ouro digital, quem somos nós, né, para discordar? Quanto à mineração, galera, com 367.8 MHz por segundo aí nas minhas rigs de mineração, elas estão estimando fazer 0.1417 ETH no mês, R$ 2.129 em média. Se o dólar estivesse mais alto, seria mais. Contudo, ele está na casa aí dos 4,70, ou seja, o real acabou valorizando um pouco, né, perante ao dólar, pelo menos no curto prazo, né? Até porque este ano nós temos eleições e isso vai movimentar aí a economia brasileira. A dificuldade da mineração e a dificuldade da rede do Ethereum, né, está na casa dos 13.2 petahashes. Ela meio que se estabilizou, né, entre 12.5 e 13.5 petahashes. Isso mostra, né, que o pessoal está mais cauteloso aí ao adquirir equipamentos de mineração, até porque nós não sabemos, né, quando acontecerá essa demerge aí, esta fusão na rede do Ethereum
Ethereum, né, que basicamente vai descartar os mineradores da sua rede, e o quanto isso vai impactar na nossa rentabilidade de fato. E vale destacar que eu participei do chat aí de um Ethereum Dev Core, aqueles encontros, né, dos desenvolvedores aí do Ethereum, e ficou nítido que eles não querem mais mineradores em sua rede, e que eles acreditam que não devem nada aos mineradores, pois eles já são pagos aí pelo serviço que estão realizando. Ou seja, o minerador ele fornece a proteção da rede e ele é pago aí pela recompensa do bloco. É isso que os desenvolvedores aí do Ethereum acreditam, simples assim. Quanto à rentabilidade da mineração, temos muitas outras moedas aí rendendo bem hoje, né? Eu setei aqui a minha 3060 LHR V2 e a moeda que mais está rendendo aqui no bruto é a Cero. Depois vem aí o Ethereum, Conflux, Verticoin, Heavencoin, temos a Ergo, Zano, Firo e por aí vai. Galera, a Verticoin é interessante, pois ela pode ser minerada até por placas de vídeo on-board. Ela necessita muito pouco memória de vídeo aí para minerá-la. Inclusive esse pump aí na rentabilidade da mineração dela é por conta do pump que ela teve em sua cotação. Ela chegou a subir aqui nas últimas 24 horas 46%. A Conflux, né, também teve um pump aqui, ó, subiu 12%. A Woodcoin, que é uma moeda que pode ser minerada por placas de vídeo também, subindo aqui 11%. A Calisto, que é minerada aí por placas de vídeo também, né, no algoritmo ETH, subindo 6% nas últimas 24 horas. Então temos várias moedas de mineração aí, né, dando um pump neste exato momento. E isso nos mostra, né, que moeda para mineração é o que não falta no mercado. Galera, agora vamos às notícias. A Binance recentemente virou sócia de uma empresa chamada BFintech, que já atuava aí no mercado brasileiro. Será como uma extensão, né, da empresa da Binance. E com isso, as obrigações regulatórias do Brasil, principalmente a Instrução Normativa 1888 da Receita Federal, que obriga as exchanges aí a reportarem todas as movimentações de seus usuários, está cada vez mais próxima. Quem não vê problema nisso, saiba que a Binance é uma excelente exchange. A sua interface é muito fácil de se mexer, né? Inclusive ela tem uma plataforma de investimentos bem interessante aí, onde você pode fazer staking, ingressar aí em launchpads, launchpools, contratos futuros, NFTs. Então, a sua plataforma é bem completa. Agora, quem quer ficar totalmente fora do radar, a Binance já não é uma opção tão interessante. Nós temos outras exchanges, né, pessoal, que não informam aí as movimentações dos seus usuários ao Brasil, pelo menos não ainda, como a FTX, KuCoin, Huobi e diversas outras. Contudo, vale lembrar que por mais que elas não informem, o usuário ele é obrigado a declarar, né, dentro dos parâmetros aí que a Receita solicita. Outro ponto é que qualquer exchange, no momento que a Justiça Brasileira solicitar os seus dados por qualquer motivo que seja, elas são obrigadas aí a disponibilizar. Por isso, galera, aquele ditado, exchange não é carteira. Quer ter uma carteira segura, onde ninguém possa meter a mão? Use hard wallets aí como Trezor ou Ledger, use carteiras descentralizadas aí como Exodus, MetaMask, Coinome e outras. Dessa forma aí tu consegue, né, ficar fora aí do radar aí das exchanges e do fisco. Galera, olha essa notícia aqui que inusitada. O prefeito da cidade de Sorradino, na Argentina, comprou equipamentos de mineração visando gerar receita para fazer melhorias aí na infraestrutura rodoviária da cidade. A ideia do prefeito é acumular entre R$ 2.500 e R$ 3.000 por mês. E a aposta, né, é nas criptomoedas. A cidade ela possui cerca de 6.000 habitantes e a iniciativa, segundo essa notícia, né, foi apoiada aí pela população local. Então, é mineração até o fim, né? Falando em mineração, um estudante foi flagrado minerando criptomoedas em um dormitório aí da Universidade de Singapura. O grande vilão da mineração, né, pessoal, é a energia. Isso aí é fato. Então o camarada estava fazendo aquele miau, né, para minerar. A rig, pela imagem aqui, está até organizada, né? Tem uma rig frame, 6 placas de vídeo, até um ventilador ajudando na dissipação do calor, um filtro de linha ali embaixo e cabo por tudo que é lado, né? O camarada se puxou aí, né, para montar essa rig de mineração. Não preciso nem comentar, né, pessoal, que miau é crime, né? Fora que ele estava utilizando ali, né, um bem público para estar se beneficiando aí da mineração. Então, quer minerar? Monte sua rigzinha de mineração lá. Quer não pagar energia? Coloque lá um sistema de painel solar e por aí vai, tranquilo? Agora, quanto àquele ventilador ali que está auxiliando na dissipação do calor, eu sou totalmente contra o uso de ventiladores domésticos em rigs de mineração. Eles não foram feitos aí para operar 24 horas, ou seja, eles não foram feitos para ficarem 24 horas ligados. Eu já presenciei um ventilador pegando fogo porque travou a sua hélice, né? Inclusive eu tive que utilizar o extintor de CO2
CO2, né, para poder sanar a situação. Então, se você utiliza hoje ventiladores para reduzir a temperatura aí da sua rig de mineração, cuidado, isso aí é muito perigoso. Travou a hélice, ficou o rotor tentando girar ali, superaqueceu, ele se incendeia, tá bom? E se você não apagar, pode acabar condenando aí tudo que você tem na sua sala, na casa e por aí vai. Olhem este vídeo aqui, ó, de um ventilador com um princípio de incêndio. Olha o que tem lá em cima, um forro PVC. Pode acontecer de, se tu não extinguir este fogo, pegar até no forro, né, e queimar tudo que você tem ali nessa sala. Então, pessoal, tomem bastante cuidado ao utilizar ventiladores para refrigerar a sua rig de mineração. Não vale a pena aí correr este risco. Falando em princípio de incêndio, um prédio residencial pegou fogo na cidade de Irkutsk, na Rússia. O proprietário estava ausente no momento, né, mas segundo informações não houve feridos e o incêndio se deu por conta da atividade da mineração que acontecia aí em um dos apartamentos. Se tivesse um sistema fixo de extinção e de incêndio, né, operante, não teria acontecido provavelmente essa situação. Por isso, para aqueles que já têm rigs ou estão montando, lembre-se de fazer tudo com prevenção. E a placa de vídeo da Intel Arc A770, ela apareceu em um benchmark da Geekbench em uma posição próxima à RTX 2070. E a RTX 2070 é uma placa boa para jogos, né, e para mineração. Minerando o Ethereum no algoritmo ETHASH, ela chega a fazer aí 45.13 MHz por segundo, um desempenho próximo aí à RTX 3060 Ti com o LHR. Vamos acompanhar, né, pessoal, essas GPUs aí da Intel, até porque talvez a sua arquitetura mande bem em outros algoritmos além aí do algoritmo do Ethereum, o ETHASH, que nem acontece, né, as diferenças das placas de vídeo da AMD e da Nvidia. Galera, agora uma situação que está acontecendo na Rússia. Ela teve várias sanções econômicas, né, por conta de manter este conflito com a Ucrânia, e uma delas foi pelas empresas produtoras de chips, como Intel, Nvidia, AMD e TSMC, que pararam basicamente de exportar chips aí para eles. Com isso, a Rússia anunciou que está querendo reviver a produção e desenvolvimento de chips internamente no seu país, né? Eles irão investir alguns milhões para isso, hein? A ideia deles é que até o fim de 2024 eles já tenham conseguido aí realizar produções internas, inclusive chegando já ao consumidor final. Como a China ela é parceira da Rússia, talvez eles consigam fazer isso de forma acelerada, né? E para terminar, Michael Saylor, fundador e CEO da MicroStrategy, uma empresa americana de business inteligente, que inclusive é uma grande baleia de Bitcoin, falou um pouco em um tipo de podcast sobre criptomoedas e alguns assuntos globais, como inflação, governo, conflitos e tudo mais. Vale destacar, pessoal, que essa empresa, ela possui em seu caixa 125 mil Bitcoins, cerca de 24 bilhões de reais, fora a fortuna, né, que o seu CEO tem, que grande parte já foi convertida em Bitcoin. Então são pessoas que é interessante ao menos prestarmos atenção aí em suas lógicas. E uma delas foi que ele pontuou o que faz o Bitcoin ser tão bom. Vocês já imaginaram qual o diferencial principal do Bitcoin? Para Saylor, o Bitcoin só é o que é e chegou aonde está pelos seguintes motivos. O seu fundador é anônimo, o sumiço aí do seu fundador, né? Ou seja, o sumiço do Satoshi Nakamoto, ninguém sabe que fim deu ele. As moedas de Satoshi Nakamoto nunca foram movimentadas, não teve oferta inicial de moedas aí quando ela foi lançada, ou seja, o Bitcoin não teve uma arrecadação aí de fundos antes do seu lançamento, não existe nenhum patrocínio corporativo hoje na rede do Bitcoin, até porque o Bitcoin não é uma empresa que tem quem a gente cobrar. Ele foi negociado 15 meses sem qualquer valor comercial. O protocolo aí do Bitcoin é extremamente simples e na guerra de blocos o Bitcoin acabou levando a vez. Todos esses pontos fazem com que o Bitcoin seja o que é hoje. Inclusive ele foi questionado, né, qual seria a segunda moeda depois do Bitcoin. Para ele seria uma stablecoin lastreada no dólar, talvez, mas não citou nenhuma moeda além do Bitcoin. Galera, e é bem coerente todas as citações aí do Michael Saylor. Por isso que a maior parte da minha carteira hoje é de Bitcoin e nenhuma outra moeda, porque eu acredito que no longo prazo, com a sua escassez, a tendência dele é valorizar. Isso em minha opinião. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Tamo junto, sucesso e a modo Doom, como sempre, bora minerar até o fim de tudo.